Olá pessoal, eu sou a Gabriele e esse é a resolução do exercício proposto pela professora, que é um vídeo narrando as novas funcionalidades do QGIS 3. As funcionalidades que eu vou narrar hoje são com relação à simbologia e são os labels, callouts e o Geometry Generator. Então, esse é um exemplo dos labels callouts. Eles são essas linhas que ligam o rótulo da camada à sua representação espacial. Nesse caso aqui do mapa, os pontos que são as capitais dos países. Para demonstrar isso, eu vou usar o shapefile disponibilizado pela professora de continentes. Então, primeiramente, para você rotular uma camada, tem que clicar com o botão direito em cima da camada e ir em propriedades. Aqui no meu caso ele vai estar como rótulos, mas na versão em QGIS é labels. Mudar a opção dos sem rótulos para os rótulos individuais. Aqui no campo valor, mostra todas as colunas da tabela de atributos. Então, você vai escolher a coluna que contém os nomes que você quer mostrar nos seus labels. Aqui no caso é o nome mesmo. Nessas opções aqui do lado, tem configurações desses labels. Então, aqui em texto, a fonte, se ela vai ser regular ou em negrito, o tamanho. Esse buffer fica um halo branco em volta da letra para melhor visualização algumas vezes. Clicando Apply, ele nomeia, então, todos os países com seus respectivos nomes. Como vocês podem ver, ele nomeia todos os países de todos os continentes. Então, aqui para demonstração, eu vou filtrar isso para que sejam nomeados apenas os continentes da Ásia, para que seja mais fácil a visualização. Então, eu volto nesse mesmo local dos rótulos e ao invés de colocar rótulos individuais, eu coloco rótulos baseado em regra. Então, já tem uma linha aqui sem nenhuma regra, então eu posso dar 2 cliques. Nesse campo filtro, eu posso vir aqui nesse Ezinho e fazer uma expressão, que vai ser a regra. Aqui nos campos e valores, são todas as colunas da tabela de atributos. Então, eu quero filtrar o meu dado com relação aos continentes, eu dou 2 cliques aqui para ele vir para a expressão, coloco um sinal de igual, e se eu clicar aqui em únicos, ele vai mostrar todos os valores únicos relacionados ao continente. Assim, eu escolho a Ásia. Clicando OK, você consegue testar para ver se deu certo, então ele retornou aqui 53 feições, mas se você aplicar o rótulo, já dá para ver que ficou apenas na Ásia. Voltando nesse mesmo local, dando 2 cliques aqui na regra, eu vou finalmente fazer os labels callouts, que na versão em português do QGIS são essas chamadas frases de destaque. Então, a gente tem que optar por desenhar as frases de destaque. Aqui no estilo tem 2 opções, essas linhas Manhattans, como eu mostrei no exemplo do começo do vídeo, ou essas linhas simples, que ficam direcionadas com a mesma orientação que você mudar o nome do país. Então, eu vou colocar essa linha simples, só para vocês verem diferente do exemplo. É importante também vir aqui no menu renderização e clicar nessa opção mostrar todos os rótulos dessa camada se isso ainda não tiver clicado. Porque o QGIS, quando há colisão de etiquetas, ele omite alguns dos rótulos para que não haja tantas informações no mapa. Então, a gente quer justamente que mostre isso porque a gente vai consertar, entre aspas, isso com o callout. Então, clicando OK e aplicando, não muda em nada, porque depois disso a gente precisa mover os layers. Para mover os labels. Para que eles sejam movidos, tem que vir aqui na barra de ferramenta dos rótulos. Se por acaso você não tiver esse ícone aqui, é só clicar com o botão direito, aqui em barra de ferramentas e habilitar o rótulos. Então, esse ícone aqui que tem uma flechinha, ele é para mover o rótulo ou diagrama. Então, a partir do momento que você clicar nele, fica uma cruzetinha. Para mover os nomes, tem que clicar no nome. A primeira vez que você faz isso para uma camada, aparece essa janela de escolher uma chave primária das feições. Primeiramente, esse shape não tem uma chave primária, então eu criei uma chave chamada ID único. Então, aqui a gente clica em OK
Então, ele vai habilitar para mover os labels. Então, é só clicar em cima dos nomes. Vai ficar essa caixinha verde em volta do nome. E você pode clicar em qualquer outro lugar da tela que ele vai associar o label com a representação espacial do local. Como vocês podem ver, essas linhas estão diferentes do exemplo, que aquelas Manhattan ficam em 90 graus, como eu tinha mostrado, e essas linhas simples ficam com a orientação que você, de fato, colocar um nome. A próxima funcionalidade, então, é a Geometry Generator, que foi a qual eu utilizei para fazer esse mapa. Então, o mapa que vocês estão vendo é um comparativo entre as populações das cidades brasileiras. Em 1950, são as barras representadas na cor laranja, e 2020, que são as barras representadas na cor azul. Então, eu consegui plotar essas duas barras, ancoradas na localização das cidades, e elas são do mesmo símbolo e estão sobrepostas. Aqui no QGIS, então, eu vou mostrar algumas das maneiras de como lidar com esse Geometry Generator. Eu vou, primeiramente, então, na propriedade da camada, clicando com o botão direito em cima da camada, e aqui em Simbologia. Aqui no preenchimento, o default do QGIS é um preenchimento simples. Para gerar uma geometria, a gente vai adicionar mais um preenchimento nessa flechinha verde. E aqui no tipo da camada do símbolo, ao invés de preenchimento simples, a gente vai colocar gerador de simbologia. Aqui no tipo da geometria, ela já vem como polígono, porque a camada fonte desses municípios são polígonos, mas dá para alterar para linha e ponto. Eu vou colocar ponto como exemplo e eu vou fazer centroides nesses polígonos que são os municípios. Então, se eu clicar nesse Ezinho aqui, vai abrir essa janela de comando, e aqui nessa janela de comando tem todas as funcionalidades que podem ser utilizadas nessa Geometry Generator. Então, se eu digitar aqui Centroid, por exemplo, e clicar aqui no nome Centroid, aqui do lado tem uma explicação do que seria o Centroid e quais são os parâmetros de entrada que precisam ter dentro dos parênteses. No caso do Centroid, é só a geometria do polígono. Então, se eu der 2 cliques aqui, isso vem aqui para o lado, tem que fechar o parênteses. Então, a geometria dessa camada a gente representa com esse cifrão Geometry. Se eu clicar OK aqui e Apply, vão ser gerados os centroides de cada município. Isso é possível fazendo o QGIS também, clicando em Vetor, Geometrias e Criar Centroides. Qual que é a diferença dessas duas formas de fazer os centroides, por exemplo? É que nessa funcionalidade que eu estou mostrando agora, é gerada uma nova camada em que a camada dos pontos tem uma geometria própria de ponto e tem uma tabela de atributo e outras características. Aqui no Geometry Generator, quando eu faço esses centroides, eles estão representados apenas na renderização dos símbolos. Então, se você for na tabela de atributos, ela vai continuar igual da sua camada fonte, digamos assim. Além do centroide, a gente pode fazer, por exemplo, com o polígono, a gente pode fazer um buffer. A entrada do buffer também é a geometria, mas além da geometria, tem também uma distância. É importante que quando você vai fazer essa distância, a sua camada esteja em UTM, porque se por acaso ela estiver em um sistema de coordenadas que não seja com uma unidade em metros, quando você digitar 100 aqui, vão ser 100 graus, por exemplo, e não 100 metros como é a UTM. Então, a gente pode aplicar aqui. Ele fez o buffer, eu vou dar uma aproximada aqui. Então, fez o buffer, que é esse espacinho aqui entre as divisas.
mas eu vou mudar só a simbologia aqui para que isso fique um pouquinho mais claro. Então, como eu fiz um buffer positivo, isso quer dizer para fora dos polígonos, ele está maior que a camada de baixo. Então, eu vou colocar ela para baixo para que a gente consiga ver essa diferença e vou mudar a cor para amarelo, só para isso ficar mais evidente. Então, esse espacinho aqui foi o buffer que a gente acabou de gerar. Além disso, além do buffer, é possível fazer outras funcionalidades, como tornar essa geometria, que é um polígono, para uma linha, usando, por exemplo, essa segments to lines. Essa função segments to lines, ela tem como parâmetro de entrada a geometria. Então, dá para vir aqui e alterar o parâmetro de entrada da camada. Ok. Aqui, aqui está com preenchimento e a linha vão ser geradas nas divisas do município, parece que não foi em nada alterado. Mas ele sim transforma para linhas a geometria da camada. Então, essas foram algumas funcionalidades bem básicas do Geometry Generator. E para consultar isso, é sempre bom usar essa caixa de diálogo. Prestando sempre atenção aqui na prévia de saída, porque se ela estiver em vermelho é porque deu algum erro, ou se ela estiver nulo é porque isso não vai retornar nada. Se isso aqui tem alguma geometria, é porque o que você fez está certo e muito provavelmente vai retornar a geometria que você realmente quer. Agora, para demonstrar outras coisas do Geometry Generator, eu vou fazer, aqui na divisa de bairros de Curitiba, eu vou criar um novo preenchimento, vou fazer um gerador de geometria, e aí, ao invés de criar centroides de todos os bairros, como eu criei de todos os municípios, por exemplo, eu vou querer criar um centroide baseado numa regra. E essa regra vai ser a seguinte: eu quero criar o centroide apenas no bairro de Curitiba chamado Centro. Então, primeiramente, eu vou fazer um centroide que tem o parâmetro de entrada como a geometria, só que eu não quero que isso seja feito para todos os polígonos. Então, ao invés de usar só essa geometria aqui, dentro disso eu vou criar uma outra expressão chamada getFeatures. Essa getFeatures tem a explicaçãozinha dela aqui. Então, ela retorna a camada com relação a um atributo. Então, tem um exemplo aqui, na camada Streets, ela retorna essa main street da coluna nome. Então, se eu for lá na tabela de atributos da divisa de bairros, por exemplo, eu venho aqui, eu quero só para o centro, então o nome da coluna é nome e o nome da feição é centro. Então, voltando aqui ao Geometry Generator, eu venho aqui novamente, centroide, Geometry. Eu vou querer usar a função getFeatures. Dentro desse getFeatures, eu vou colocar o quê? Primeiro, o nome da camada, que é divisa de bairros separados por underline. Esse é o primeiro parâmetro de entrada, vírgula. O segundo parâmetro é o nome da coluna, que é nome, vírgula. O terceiro parâmetro de entrada é a feição que eu quero filtrar, que no caso é a que tem o nome igual a centro. Então, colocando essa expressão aqui na prévia de saída eu tenho uma geometria de ponto, que vai ser o centroide apenas do centro. Esqueci de mudar aqui, mas isso aqui, esse tipo de geometria tem que estar em ponto. Então, se eu clicar OK, gerou apenas o centroide do bairro Centro. Aqui, um outro exemplo que eu também peguei
para mostrar é como fazer linhas no Geometry Generator. Então, primeiramente tem que novamente incluir um novo preenchimento, colocar aqui no gerador de geometria. E o que eu quero fazer? Essa é a camada de parques e bosques de Curitiba que eu peguei lá no ePUC. Eu quero criar centroides em todos esses bosques e praças de Curitiba. E eu quero fazer uma flecha ligando o centroide de cada um dos parques até o centroide do centro de Curitiba. E eu vou fazer isso renderizando apenas a simbologia aqui no gerador de geometria. Então, a primeira coisa é o tipo de geometria que eu quero criar. Então, eu quero criar uma linha que ligue esses pontos. Para criar uma linha, eu preciso usar a função, primeiramente, chamada makeLine. Aqui, esse makeLine, ele tem que ter 2 parâmetros de entrada. Isso quer dizer 2 pontos. É o ponto inicial e o final que vai ser a linha. Então, o meu ponto inicial vai ser o centroide de cada parque. Então, eu venho aqui e faço a função centroide na própria geometria da camada. Vírgula e o próximo parâmetro. O próximo parâmetro vai ser apenas o centroide do centro, do bairro centro. Então, eu vou repetir aquela mesma condição que eu coloquei no exemplo há pouco. Então, vou fazer o centroide da geometria com base em uma regra, que é fazendo esse get features. Novamente, do divisa de bairros. Note que quando eu fiz essa regra do centroide, eu fiz na própria camada da divisa de bairros. E agora eu estou fazendo essa filtragem do centroide da divisa de bairros na camada de parques e bosques. Então, é possível também que haja essa comunicação entre as camadas nesse gerador de geometria. Então, aqui o nome da camada, o nome da coluna. É sempre importante ter a mesma grafia e também ele é case sensitive, então se for maiúsculo tem que ser maiúsculo, se for minúsculo tem que ser minúsculo. Bom, e aí vai ser do bairro Centro. Depois aqui, então, de digitada a expressão, a prévia de saída é uma linha. Se a gente clicar OK aqui e clicar em aplicar, então várias linhas ligam os centroides de cada parque ao centroide do centro de Curitiba. Então, além dessas linhas, eu quero ver também o centroide dos parques, então vou criar uma nova camada aqui, com gerador de geometria, com centroide. Sempre lembrar de mudar o tipo da geometria, que vai ser ponto. E a gente pode também clicar aqui nesses marcadores simples e alterar a cor deles, né? Então, vamos colocar os centroides dos parques em verde, por exemplo. Aqui, já desenhou os centroides dos parques. E essas linhas, eu não quero que elas sejam linhas simples. Eu posso fazer com que elas sejam setas, por exemplo. Então, eu clico aqui em linha simples, tipo de símbolo, colocar uma seta. Aqui no preenchimento, cores de preenchimento, a gente consegue mudar a simbologia para que isso fique melhor de enxergar. Então, vou colocar ela como preenchida com essa cor e a linha de borda dela com uma cor um pouquinho mais escura. Dá também para mudar a largura do traço, a espessura da seta, etc. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, conforme você vai mudando aqui a escala, essas setas vão diminuindo, porque a gente já não consegue mais enxergar o centroide dos outros parques. Mas é isso, então. O Geometry Generator é uma maneira de alterar a simbologia dos mapas e criar também
novas geometrias, né? Então, o que é ponto vira linha, o que às vezes é polígono pode virar ponto, pode virar linha também. E isso altera apenas a renderização do que você vê e não a própria geometria do dado em si. Tanto que se eu for aqui na tabela de atributo dos parques e bosques, por exemplo, a tabela tá como se eu tivesse pegado ela do e-book. Bom, então só explicando como eu fiz aquele mapa de exemplo que eu mostrei no começo do vídeo. Esse Capitais Brasil, então, foi a camada em que eu fiz a geração de geometria. Então, eu fiz 2 gerações de geometria, uma para o ano de 2020 e outra para o ano de 1950. Então, essa aqui, eu primeiramente criei uma linha. A linha, ela precisa conectar 2 pontos. Então, o primeiro ponto é o centroide da geometria. E o segundo, eu fiz um ponto com uma coordenada x e y dessa geometria. E na coordenada y, eu adicionei esse POP 2020, é uma das colunas da tabela de atributos que contém a população dessas cidades em 2020. Como essa população é muito grande, eu dividi por 1000, só para ficar proporcional, para a gente fazer uma comparação. Então, essa foi a população com relação a de 2020, e a de 1950 eu fiz a mesma expressão. Como 1950 tem menor população, essa geometria tem que estar na parte de cima, e aqui a de 2020, quando tem mais, tem que estar na parte de baixo, para que elas fiquem sobrepostas como está aqui. Bom, então essas foram as explicações de como usar o label callout, como mostra aqui em cima, e de como usar o Geometry Generator, como mostra aqui embaixo. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição.